dia, meus amigos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo sobre codependência. É o nosso quinto vídeo. Vou falar um pouquinho sobre chantagem emocional. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Rogério Alonso, psicólogo da instituição Abraço. Trabalhamos com dependência química e de álcool. E diante disso, vamos falar um pouquinho sobre a chantagem emocional. A chantagem emocional é um movimento dependente químico, seja ele químico ou de álcool, procura promover com a sua família ou com a sua pessoa próxima, aquela que ele obtém algum tipo de vantagem. O dependente químico, ele age parecido com aquela cena do filme do Shrek, em que tem o gato de botas, que faz aquela carinha toda dengosa e pidona. Aquele é um bom exemplo de uma chantagem emocional. Ou seja, é uma estratégia, é um movimento de pressão, e é uma pressão psicológica, para fazer com que o outro fique de um modo inseguro e diante dessa insegurança acabe cedendo, fazendo o desejo que o dependente químico está pretendendo e manifestando. É assim um tipo de manipulação. E é uma manipulação, uma estratégia tão forte que faz com que quem sofre a chantagem emocional faça ou decida coisas que vá contra a sua vontade, ou seja, que acaba indo a favor da pressão e do desejo do manipulador, do chantagista. Quando fala aqui chantagista, aquele que faz a chantagem emocional dentro da dimensão da dependência química. Então, o que ele faz? Ele busca, de todas as maneiras, exercer um tipo de artimanha, de estratégia, de manipulação. E aí existe a questão da relação do dependente e do codependente. A gente falou um pouco nos últimos vídeos sobre as fases da codependência. Nós também falamos um pouquinho sobre algumas características da codependência. E dentro dessa manipulação, ele busca satisfazer aquilo que ele almeja, o seu desejo. Ou seja, ele faz de tudo para que a sua vontade prevaleça. Geralmente uma pessoa extremamente egocêntrica, quem realiza a chantagem emocional, e busca gerar, induzir no codependente um sentimento do quê? De culpa. Que existe uma dívida, que aquilo que é pedido tem que ser feito, contemplado e atingido. Então, ele sabe exatamente, por causa dessa relação afetiva dependente e codependente, aonde que ele consegue falar e atingir o codependente. E aí a gente vê que o dependente químico que faz a chantagem emocional com o codependente, ele executa pressão, ele executa ameaça, ele muito resistente, não aceita nenhuma outra opção a não ser a forma dele pensar, e acaba exigindo um alto grau de exigência do dependente nos seus desejos para com o codependente. É um modo de ser característico do dependente químico e do álcool, em que a parte do egoísmo, a parte onipotente, a parte dos seus desejos acaba prevalecendo. Mas o importante é a gente perceber que é uma relação que é abusiva.
abusiva, porque há uma perda dos recursos emocionais. O codependente ele entra num estado de dependência emocional, de vulnerabilidade. E com isso, a possibilidade dele fazer as escolhas mais acertadas diminui. E geralmente vai para um lado extremamente difícil. E o codependente fica muito frágil. Fica muito frágil nessa situação. Como eu falei, com um sentimento de culpa. O dependente tem no seu pedido colocações de se fazer de vítimas, situações teatrais, sempre tentando de alguma forma manifestar um conteúdo no codependente de que ele tem que fazer. É aquilo que eu falei, é como se existisse uma dívida, é como a gente escuta às vezes as mães falarem de seus filhos dependentes químicos e ele vira e fala: eu não pedi para nascer, foi você que me colocou no mundo, consequentemente você tem um fardo para carregar, ou seja, supra as minhas necessidades e diante da minha doença da adicção. Como eu falei, se a gente parar para analisar até no campo criminal, eu acho que aí até a doutora Fernanda Navarro pode fazer um comentário a respeito, se existe nessa pressão psicológica que é exercida do codependente, claro, o dependente químico, algum tipo de crime. Esse obrigar o outro, através de uma chantagem emocional, a fazer ou deixar de fazer algo. É algo para nossos próximos vídeos, para nossas próximas discussões. Claro que a pessoa, no caso, o codependente, ele acaba ficando com a sua autoestima rebaixada, vem aquele sentimento de culpa, vem uma ideia de dívida que ele precisa fazer para reparar ou para compensar alguma coisa. E o dependente químico, ele age muito de uma forma ameaçadora. Se você não fizer, eu faço aquilo. Se você não fizer, eu me mato. Se você não fizer, vai acontecer aquele outro. E a manipulação é o que existe como a estratégia do dependente químico atuando em cima do codependente. E ele, na verdade, busca se fazer de vítima para alcançar aquilo que ele deseja. Agora, o importante é a gente pensar também um pouquinho como que o codependente pode agir ou lidar com essa situação no sentido de se fortalecer. Primeiramente, buscar apoio e ajuda de um profissional da área, um grupo de apoio como o Amor Exigente, psicólogo da área da dependência química, instituições que tratam com dependentes químicos e alcoólicos. Mas basicamente o caminho é estabelecer limites, aprender a dizer não, entender essa manipulação, essas estratégias táticas que o dependente usa como chantagem emocional, e aprender a perceber e a refletir sobre a dinâmica e a situação que existe entre o dependente químico e o codependente, né? Não se fazer como se fosse um refém dessas artimanhas que o dependente químico manifesta. Por hoje, espero ter podido colaborar um pouquinho com vocês. Vamos pensar um pouco mais a respeito e até a próxima, pessoal.